Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou gravar esse vídeo com um quadro, com uma lousa, explicando sobre as festas, para a gente entender melhor. Então nós temos aqui a Páscoa. A Páscoa ela iniciou lá no Egito, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito. Ele inicia então a Páscoa. Essa é a primeira vez, está lá em Êxodo 12. Êxodo 12, pode conferir. Então Deus falou que no dia 14, dia 14 do primeiro mês, esse mês era o mês de Nissan, que na verdade ele era o 7º mês e tornou ser o primeiro. Aqui tem revelação também, mas não vou falar agora nesse vídeo. Então esse mês aqui de Nissan era o mês 7º. Só que Deus ele disse que esse mês tornaria-se o primeiro, para nos dar mais revelação ainda. Então nesse dia 14 era a morte do cordeiro. Vou botar aqui desse lado. Era a morte do cordeiro. Cada casa deveria matar um cordeiro para o sacrifício. Se a casa não tivesse condição, então ela tinha que ir para uma outra casa, Uma outra família ia convidar eles para comerem junto o cordeiro. Então no 10º dia, nesse 10º dia desse primeiro mês, o cordeiro tinha que ser guardado em casa. A família tinha que pegar o cordeiro, guardar em casa, recolher ele, recolher do campo e guardar em casa. Aí no dia 14, então no dia 14 ele era morto, matava-se o dia 14. Então esses 4 dias o cordeiro ficava com a família. Então isso é muito interessante, Ficava com a família. E quem matava o cordeiro era o pai, O pai de família. O pai da família que matava o cordeiro. E no dia 14, exatamente às 15 horas da tarde, no horário nosso, mas no horário bíblico era a 9ª hora. A 9ª hora o cordeiro morria, que era no início do crepúsculo do dia. Às 15 horas da tarde inicia-se o crepúsculo do dia, que vai até às 6 da tarde, ao pôr do sol. Então nesse horário entre a 9ª hora, que é às 15 horas, até às 6 da tarde, às 18, a família tinha que matar o cordeiro, assar o cordeiro no fogo, comer, não quebrar nenhum osso do cordeiro, não podia quebrar nenhum osso, e se sobrasse alguma carne tinha que queimar tudo, até o pôr do sol, onde eles então saíram do Egito. Então isso aqui nos traz muita revelação. Muita revelação. Nesse dia 10 foi exatamente o dia que Jesus ele entrou em Jerusalém. Em Jerusalém. Foi exatamente no dia 10, onde ele monta no jumentinho e vai a Jerusalém. Ou seja, no dia 10, Jesus entra na sua casa, que é Jerusalém, onde o cordeiro entrava na casa. O cordeiro entrava na casa do pai de família e passava 4 dias e morria no 14. Jesus entrou exatamente no dia 10 do primeiro mês de Nissan, ficou em Jerusalém 4 dias e morreu dia 14. E foi entregue ao sacerdote na sua própria casa. Então você vê quanta conexão que tem você estudar a Páscoa no contexto original dela e depois aplicar no espiritual. Então é isso que aconteceu com Jesus. Então isso tudo aconteceu, é a festa da Páscoa. E tem muito mais detalhes, eu não vou falar aqui nesse vídeo. Por essa contagem aqui do cordeiro, a gente consegue descobrir o dia que Jesus nasceu. Muita gente não sabe, E na verdade não está revelado na palavra. Ela está escondida na palavra.
Mas por aqui, pela contagem da Páscoa, você consegue descobrir exatamente o dia que Jesus nasceu. Só pela contagem do cordeiro. Que o dia 10 ele entrava na casa, dia 14 ele morria, e esse cordeiro ele tinha que ter um ano de vida, certo? Então essa aqui é a contagem da Páscoa. Agora, a Bíblia diz também que a festa dos pães asmos, ela é também chamada de Páscoa. Também é chamada de Páscoa, porque a Páscoa, ela é, vou botar aqui, né? A Páscoa ela é dia 14. Então no dia 7, o povo se afastava do fermento. Nesse dia 7 não podia comer nenhum tipo de fermento, tinha que se afastar do fermento. A massa do pão tinha que ser asmo, né? Somente a farinha e somente a água com sal. E durante 7 dias o povo comia pão asmo e terminava no dia 14 com a morte do cordeiro. Por isso que a Páscoa também é chamada de asmo. E nesse dia se comia frutas, e se comia ervas. E as ervas elas tinham que ser ervas amargas, né? Ervas amargas. Nesse dia, na festa dos pães asmos. Depois da festa dos asmos, então, ela iniciava então a festa das primícias. No dia 14 o cordeiro morria. No primeiro dia, eu fiz uma contagem aqui, né? Nesse primeiro dia aqui, ele é um domingo no nosso calendário hoje, né? No calendário gregoriano, ele é um domingo, mas na época de Jesus, na época bíblica, né, de Moisés, não existia domingo, era o primeiro dia da semana. Então nesse dia primeiro aqui iniciava-se a contagem da festa das primícias, que era onde iniciava então a colheita dos primeiros frutos, iniciava-se a colheita. E durante 7 semanas o povo colhia a plantação, trigo, a cevada, eles recolhiam tudo. E nesse dia aqui, 7 semanas de anos, 7 semanas dá 49, né? 49 dias. Então nesse dia aqui, que era o dia primeiro, então fechava-se 50 dias. Então nesse dia 50 que era o Pentecoste, né? Que era o Pentecoste. Então nesse dia 50 era a festa do Pentecoste, né? Pentecoste lá, no dia 50. Então durante 7 semanas o povo colhia os frutos da terra, que dá 49 dias, e no dia 50 então comemorava-se a festa do Pentecoste, que era uma festa que comemorava a colheita, né? Que comemorava a colheita. Só algo que eu estava esquecendo aqui, essa hora nona que o cordeiro morria, o cordeiro lá do Egito que morria, e o cordeiro da Páscoa, exatamente nessa hora nona foi a hora que Jesus morreu. Isso você pode conferir, né, lá no livro de Mateus 27, ou também Lucas também 23, vai dizer exatamente a hora que Jesus morreu. A nona hora ele deu o brado na cruz, está consumado, e morreu. Então olha a conexão, né? Jesus ele fica desde as 9 da manhã, no nosso horário, até as 15 horas na cruz. Ele fica pendurado na cruz. Às 9 horas ele é crucificado, às 15 horas ele morre. Às 15 horas ele morre. Isso é muita revelação, né? Muita revelação. Por quê? Porque ele fica 6 horas vivo na terra, e na 7ª hora
ele morre e ressuscita para a eternidade. 7 representa a eternidade, a perfeição. Só para você pegar um pouquinho da revelação. Então olha quanta coisa que tem, né, ao estudar a festa nas nossas vidas. Voltando aqui então, só recapitulando, né? Depois do dia 14, que o cordeiro morria, no primeiro dia, que era o sábado, no primeiro dia imediato ao sábado, que era o primeiro dia da semana, iniciava-se então a primícia, a contagem da primícia, que era onde se contava a festa das colheitas, né? Também chamada de colheita, também chamada de primícia. E no dia 50, então, comemorava-se a festa com o Pentecoste. Aqui, irmãos, nessa contagem de primícias, não é por acaso que tem que Deus ele colocou 7 semanas. Não foi por acaso. Ele podia botar 5, podia botar 6. Na história do mundo, é ele que comanda as estações e anos. Ele poderia botar 10 semanas, mas Deus ele quis programar a colheita em 7 semanas, para dar 49 dias, para nos revelar muitas coisas. Aqui no livro, se você entender isso aqui, você também consegue entender o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele está escondido muitas revelações de Daniel. É o livro mais profético depois de Apocalipse, né? Daniel e Apocalipse eles têm uma conexão muito grande. Você não consegue ler Apocalipse sem primeiro entender Daniel, e você não vai entender Daniel sem você também entender Apocalipse. Eles estão juntos, esses dois livros. E lá em Daniel você vai ver lá 7 semanas, né? As 70 semanas de Daniel você só vai entender se você entender também essa contagem aqui, que formam 49 anos, 49 anos, e no ano 50 é chamado de jubileu, que eu também não vou falar hoje, né, sobre o jubileu. Aqui o ano jubileu, no ano jubileu, no sentido profético, é a vinda do Senhor, né, a vinda de Jesus, num contexto profético, que eu também não vou falar nesse vídeo sobre isso. Quero apenas mostrar um pouco das festas para você. Então, nesse Pentecoste aqui, festa do Pentecoste, Shavuot, né, se comemorava então a festa, a colheita. E nesse Pentecoste, agora vamos trazer a conexão do Pentecoste. O povo saiu do Egito, vamos botar aqui dia 14, né? Dia 14, eles saíram, vou botar aqui dia 14. Então, nesse dia 14, eles foram em rumo ao deserto. Vamos botar aqui, ó, passaram o mar, né? Atravessaram o mar, tudo, e chegaram até o Monte Sinai. Chegaram até o Sinai. Então, quando eles chegaram no Sinai, era o dia 50. Chegaram no Sinai no dia 50. Então, olha que revelação, né? Não é por acaso, né? Então, o povo saiu do Egito, atravessou o mar e chegou no Sinai no dia 50. Só que esse dia 50, ele também é revelado para nós como terceiro dia. Também é revelado ao terceiro dia. Por quê? Porque Deus disse ao povo, né? A Moisés: prepara o povo, porque ao terceiro dia eu vou casar com eles. No terceiro dia haverá um casamento. Então, o povo jejuou 2 dias. Nenhum homem se achegou à mulher. Nenhum animal comeu. Todos os animais jejuaram. Toda a congregação de Israel jejuou. 70 homens se separaram do povo. E Deus então ele desceu ao Sinai, né?
Deus desceu ao Sinai e se casou com o povo nesse dia. Entenda que nesse dia, irmãos, não houve tábuas da lei. Nesse dia não houve as tábuas do mandamento, né? As 10 tábuas do mandamento, elas não estavam com Moisés, né? Os 10 mandamentos, os 10 decálogos não estavam com Moisés. Deus ele desceu no Sinai e deu a lei ao povo com a sua voz no dia 50, também conhecido como terceiro dia. E lá Deus se casou com o povo, dando a lei ao povo na sua voz. Só que como Deus ele sabia que o povo não ouviria sua voz, ou melhor, ouviria sua voz, mas não colocaria no seu coração a sua lei, então Deus ele chama Moisés nesse terceiro dia e sobe no monte. E Moisés então sobe no monte e lá ele fica 40 dias no monte. E nesses 40 dias então que ele recebe a lei de Deus, as tábuas, né? E depois de 40 dias ele desce então do Sinai. Então essa aqui está a revelação de Deus para nossas vidas. E nesse dia, nesse Pentecoste, também está lá em Atos 2. Atos 2 é o dia que o Espírito Santo desce sobre o povo que está lá no cenáculo. E o Espírito Santo então desce sobre o povo. Também um casamento com a igreja. Agora o casamento da nova aliança. Aqui o Sinai, o recebimento da lei de Deus no Sinai em pedras. Entenda que é em pedras, né? Vou colocar aqui pedras. É o casamento da primeira aliança. Pedras. Deus quis que fossem pedras para simbolizar o coração do homem. Como o coração do homem era duro e não obedeceria a Deus. Esse foi o primeiro casamento que Deus teve com o homem. Eu não vou recordar o texto agora, mas tem um texto em Ezequiel que fala: eu me casei com o povo ao terceiro dia, no Sinai. O símbolo das pedras, o coração do homem. O segundo casamento, que é a nova aliança, né, que Jesus teve que morrer e se casar de volta com a igreja. Há uma revelação muito grande nisso, mas Jesus precisava morrer, porque se ele não morresse, ele não ficaria livre para casar de volta com a igreja. Entenda isso, né? Se Jesus casasse sem morrer, ele adulteraria, seria um adúltero. Mas como ele morreu, então ele ficou livre, né, para casar de volta. Então aí que está uma revelação por que Jesus morreu. Era necessário ele morrer para casar de volta. Só que agora ele casou de volta com a igreja em Atos 2, no mesmo dia, né? Observe que é o mesmo dia 50, é esse mesmo dia aqui, 50, depois da primícia, no dia 50 o povo casou com Deus no Sinai. Aqui também agora, Atos 2, no dia de Pentecoste, na festa, o Espírito Santo desce e casa-se com a igreja de volta. Agora essa lei que estava em pedras não vai estar mais em pedras. Agora vai estar no coração do homem. Vai estar escrito no coração do homem. É isso que diz lá em Ezequiel 31. E versículo 31. Você vai ler lá. Vai dizer que agora a nova aliança que Deus fez com o seu povo, agora é uma aliança escrita no coração. Então o Espírito Santo escreve a lei no coração do homem agora. Então olha quanta revelação. Tá certo? Existe muito mais, mas vamos para a próxima. Depois que eles comemoram então a festa do Pentecostes no dia 50, então depois vem a festa das trombetas no 7º mês. No 7º mês então inicia-se as trombetas, né? O que é as trombetas? As trombetas durante 7 dias, toca-se trombeta durante 7 dias, cada dia um toque de trombeta, anunciando o povo o dia da expiação, né? O dia mais terrível, o dia mais triste, podemos dizer assim, né? Onde o povo ele ficava durante esse tempo aqui de 7 dias esperando esse dia que era o dia mais importante, que era o dia da expiação, o dia da expiação.
Nesse dia da expiação, então, era no mês 7. Vou botar aqui, né? Era no mês 7 que tinha o dia da expiação. Mês 7, dia 10. Então, dia 10 desse mês era o dia da expiação, aonde se matava, aonde a expiação era feita dentro do tabernáculo. Eu vou desenhar aqui um tabernáculo, né? Ó, mais ou menos, né? Aqui é um tabernáculo. Aqui o primeiro tabernáculo. Aqui é onde tinha o candelabro aqui, né? Aqui estava o candelabro. Estava aqui. Aí tinha a mesa, o altar de ouro, né? A mesa dos pães. E aqui também tinha uma cortina. Essa cortina ela não era fechada. E aqui é chamado de átrio, né? Aqui fora depois tinha, né? Mas aqui estava então o átrio. O átrio exterior. O átrio interior. Aqui é chamado de lugar santo. Aqui é o lugar santo. E aqui o santo dos santos. Aqui é onde estava a arca da aliança. Eu vou desenhar aqui, tentar desenhar uma arca aqui, ó. Ali estava a arca da aliança. Então nesse dia 10 do 7º mês, então dia da expiação, Yom Kippur, né, também conhecido, dia do perdão, ele então era onde o sacerdote entrava aqui dentro. O sacerdote ele matava o animal aqui fora, né? Aqui fora tinha um altar de pedra, né? Que era o altar do sacrifício, um altar de pedra aqui, onde o sacerdote matava o animal aqui. Depois ele levava o sangue do animal lá dentro dos santos dos santos, cruzava o véu, né? E levava o sangue do animal aqui dentro, uma vez ao ano. Observe que é uma vez ao ano que o sacerdote fazia isso. Então ele matava, eram 2 bodes que eram levados para o sacrifício. 2 bodes. Um bode morria pelo povo, e outro bode era levado ao deserto, o bode expiatório. Então esse bode que ia ao deserto era o bode que Arão botava a mão sobre a sua cabeça, transferia sobre ele toda a culpa do povo. Todo aquele povo que estava ali no deserto recebia, esse bode era culpado. Esse bode então ele ia ao deserto e lá ele morria no deserto. Não era derramado sangue desse animal, ele morria de fome, morria lá de frio, enfim, né? O bode morria sozinho. Era um mensageiro, né? Azazel, chamado de Azazel. Ele levava esse bode ao deserto, era escolhido por Moisés, esse homem, e ele conduzia esse bode ao deserto e lá ele morria. E o segundo bode então que ele era o bode que ia expiar o pecado do povo. Expiar o pecado do povo. Antes de Arão matar esse bode aqui, pelo povo, ele matava um outro animal, que era por ele e pelos seus filhos, e para santificar o santuário. Depois ele matava esse bode para o sacrifício do povo. Então quando Arão entrava aqui dentro, desse santo dos santos, era para pedir perdão, né, para apresentar a Deus o povo, e o povo ser perdoado. O povo ficava pelo lado de fora, aguardando, né, esse momento importante. Depois que Arão então saía de dentro do tabernáculo, com o pecado do povo perdoado, o povo se alegrava, né? Era uma alegria para o povo, porque até então o povo estava em aflição, o povo estava em angústia, em sofrimento, em jejum, 24 horas de jejum, um dia antes de jejum, aguardando esse dia aqui. Quando o povo recebeu o perdão, o povo se alegrava. E aí eles tinham mais 5 dias, até o dia 15, né? Até o dia 15. Nesses 5 dias era onde eles recolhiam os últimos frutos, que era a uva. Eles recolhiam a uva e recolhiam o restante do trigo.
a última colheita do trigo do ano. Então esse trigo aqui, eles eram recolhido o trigo, a uva, até o dia 15. E aí do dia 15 eles iam para os tabernáculos, que era uma festa onde o povo ia para lembrar a saída lá do Egito, para lembrar lá a saída do Egito, da Páscoa, para lembrar a saída do Egito, para lembrar os 40 anos que o povo passou no deserto. O povo passou 40 anos no deserto, morando em tendas, habitando em tendas. Então esse tabernáculo era para lembrar a saída do Egito e lembrar os 40 anos que eles passaram no deserto. Então o tabernáculo, eles habitavam em tendas durante, vou desenhar uma tenda aqui, e eles habitavam em tendas durante esse tempo, então para que o povo lembrasse desses 40 anos que eles habitaram em tenda. Então essa era a festa do tabernáculo. Então você vai ver que, vamos voltar aqui então no dia da expiação. O dia da expiação representa o que? Representa a vinda do Senhor. A trombeta representa o tempo do fim, representa os 7 anos de tribulação que haverá sobre a terra. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, depois eu vou fazer mais vídeos específicos só para cada festa, para mostrar o contexto profético do fim sobre cada festa. Agora eu estou dando só uma visão geral, mas aqui a festa das trombetas no espiritual representa então o tempo do fim, que é Apocalipse, os 7 anos, junto com Daniel, e aí anunciando ao mundo e também principalmente a igreja do Senhor, anunciando o dia da expiação, que é a vinda do Senhor. Porque quando Jesus morreu aqui na Páscoa, ele cumpriu essas festas aqui, eu vou explicar num outro vídeo. Ele cumpriu asmo, ele cumpriu primícia, ele cumpriu Pentecoste, ele cumpriu trombetas, e agora Jesus está aqui, Jesus está na expiação. Porque quando ele subiu no céu, é essa figura do sacerdote entrando no Santo dos Santos, entrando aqui dentro. Essa é a figura de Jesus. Isso está lá no livro de Hebreus. Você pode ler todo o livro de Hebreus. Não é só um versículo, só um capítulo, mas você tem que ler todo Hebreus para você entender que ele se tornou o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que entra agora no Santo dos Santos. Hebreus fala num templo, não templo por mão de homens, que esse aqui era por mãos de homens, é por mão de homens, e construído por mão de homens, que era apenas a figura do que estava no céu. Moisés recebeu essa visão do santuário lá no céu e veio e fez uma cópia, Hebreus fala, uma cópia bem mal feita do que está no céu. E lá no céu está o perfeito, que é onde Deus construiu. E quando Jesus morreu lá na cruz, ele cumpriu aquela passagem das festas, chegou aqui, ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Isso o Apocalipse fala, com o seu próprio sangue, o Cordeiro, que morreu para povos, línguas e nações. E agora ele está lá dentro expiando o nosso pecado. Ele não saiu ainda. Então a saída dele de dentro do Santo dos Santos, o véu representando o céu, ele cruzou o véu. Hebreus fala que ele cruzou o véu. E quando ele sair de lá de dentro, quando Jesus sair, é a sua vinda. A saída dele é a vinda do Senhor. A vinda dele em glória. Lá em Apocalipse capítulo 1 fala: todo olho verá ele vindo com seus santos anjos, com trombeta de Deus. Então quando eu tocar a última trombeta aqui são 7 trombetas, são 7 dias. Quando eu tocar a última trombeta, que é a trombeta de Deus, a trombeta do arcanjo, quando eu tocar a última trombeta, a 7ª trombeta tocar, então Jesus vai sair do Santo dos Santos com seus anjos, receber o povo com alegria, onde nós vamos estar aguardando ele ao lado de fora do átrio, que é a terra hoje, onde nós estamos aqui vivendo uma aflição, porque a grande tribulação que vai ocorrer aqui nesse período de trombeta vai ser um tempo de aflição, Você pode ler lá em Mateus 24, é um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de tribulação como nunca houve na terra.
E a igreja estará aqui, passando por isso, anunciando o dia da sua vinda, aonde as testemunhas estarão anunciando. E eu vou depois, no outro vídeo, explicar quem são essas testemunhas. Muita gente não entende, não sabe quem é as testemunhas. Nós vamos ensinar, vou ensinar para você. Anunciando esse dia aqui da expiação, que é a vinda do Senhor. E quando Ele retornar, nós vai nos receber com alegria. E quando Ele voltar, Ele vai separar o trigo, vai separar o trigo e vai colher as uvas. Isso está lá em Apocalipse também. Tudo isso aqui, irmãos, está em Apocalipse. Esse símbolo das festas está em Apocalipse. Só para você entender, ó. Lá em Apocalipse você vai ver que ele foi o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, o Cordeiro de Deus. Você vai ver que lá você vai encontrar as primícias de Deus. Em Apocalipse. Quem são as primícias? Você vai encontrar um povo recebendo o Pentecoste, que é um revestimento. Eu esqueci de botar antes. É um revestimento de poder, revestimento de poder, que significa o Pentecostes. Então lá em Apocalipse você vai ver um povo recebendo revestimento de poder. Você vai ver trombetas em Apocalipse, isso que você vai mais ver. E você vai ver o dia da expiação. Você vai ver uma arca da aliança sendo vista no céu, um tabernáculo no céu sendo visto. E você vai ver um ancião de dias lá no céu também, que é o sacerdote. E você vai ver também Apocalipse, tabernáculos, Jesus vindo para a festa dos tabernáculos. Então a saída dele do templo do céu vai receber a igreja, vai receber a igreja, que é a sua noiva. E aí ele vai colher a uva. A uva é o símbolo do povo ímpio. Vou botar aqui, povo ímpio, onde ele vai pisar as uvas. Está lá em Apocalipse, que ele vai pisar o lagar do vinho do furor. Então a uva representa o mundo, o povo ímpio, o mundo, onde ele vai pisar o mundo, onde ele vai pisar na sua ira, a ira de Deus. Entenda que a ira de Deus não é tribulação. A ira é sobre o povo ímpio, sobre o povo, a imagem da besta, sobre o falso profeta. Então a ira de Deus representa as uvas. Isso também está lá em Isaías 63 ou 61, alguma coisa assim. 62, 61 está ali também a ira de Deus. Também falando das uvas. Ele é que pisa o lagar do vinho do furor. E vai recolher o trigo. Vai separar o trigo do joio. Que é onde ele vai então recolher a igreja, O povo de Israel recolheu o trigo no celeiro e a uva, A uva, eles pisavam as uvas para fazer o vinho para ir para a festa do tabernáculo. E colhiam o trigo e recolhiam no celeiro. É o que Jesus vai fazer. E lá em Apocalipse você vai ver um anjo, e essa foice colhendo o trigo, e um outro anjo com uma foice colhendo as uvas. E as uvas, diz que ele vai pegar essas uvas e jogar no lagar e pisar, até que o sangue dessas uvas, o vinho, vai chegar no freio dos cavalos. Depois eu vou fazer um vídeo com cada festa detalhadamente e mostrando os textos para vocês. E depois, então, Jesus irá para o tabernáculo com a sua igreja, que o tabernáculo é a representação do milênio, onde nós vamos viver 1000 anos com Cristo, que é 1000 anos na terra. Vamos reinar com Cristo, que é nada mais do que nada menos do que o reino de Deus, correto? Que representa o tabernáculo. Depois disso tudo acontecer, depois de 1000 anos, aí então tudo estará terminado, e aí vamos iniciar um novo céu e nova terra. Isso aqui daí já é outro assunto. Novo céu e nova terra. Meus irmãos, era isso. Eu sei que muita informação, mas dá pra gente entender. Deus abençoe vocês.